mas que esse número ele tem uma liberdade de trafegar, né? Da gente estar com ele aqui dentro da integral, a gente pode retirar, tanto deixar ele aqui, como a gente pode colocar ele multiplicando fora, tá? E essa questão, essa igualdade é só a gente fazer as duas contas, né? Se a gente fizer as duas contas, calcular a integral indefinida dessa função e a integral indefinida da f, a gente vai ver que dá a mesma coisa, certo? Porque aqui no caso a integral indefinida da f pequena é um f grande de x mais c, então vai ficar a vezes f grande de x mais c, né? E aqui a integral a função cuja derivada vai dar esse a vezes a f pequeno, justamente basta pegar quem? Como sendo a vezes a f grande. Quando a gente deriva uma constante vezes uma função, é a constante vezes a derivada. Então a derivada de a f grande é a vezes a derivada de f grande. Então dá a mesma função, né? Mais x, mais um c, porque aparece um c aqui dessa operação, que a gente vê que é possível, que a gente engloba, quando a gente calcula isso, a gente engloba todas as possíveis antiderivadas integrais indefinidas, acrescentando uma constante no resultado, tá? Bom, aí depois disso, o que a gente vai ver é que existem algumas propriedades operatórias, porque elas são decorrência das propriedades operatórias lá da derivada, né? Então, vale, por exemplo, que se eu tenho duas funções f1 e f2 e eu calculo que possuem, elas estão definidas no mesmo intervalo, né? E possuem integral indefinida, então se eu quiser calcular a integral indefinida da soma delas, isso é a mesma coisa que calcular a integral indefinida de uma mais a integral indefinida da outra, e esse resultado ele ainda vale, né, para uma, combinando esse resultado aqui desse teorema do 5.1.5 com esse, a gente pode estender esse resultado para uma quantidade finita qualquer de funções, ou seja, eu tenho f1, f2 até fn, funções que estão definidas no mesmo intervalo, de modo que todas elas possuem integral indefinida. Então, se eu quiser calcular essa integral aqui, ó, de c1, aí eu considero n constantes, c1 até cn, multiplico cada f dessa pelo c correspondente, somo, obtenho essa expressão. Então, o resultado me diz que se eu quiser calcular a integral indefinida dessa soma, isso é simplesmente o quê? Quebrar essa soma, ó, porque por esse resultado aqui, por esse resultado primeiro, né? Como cada função dessa aqui, f1 até fn, possui integral indefinida, pelo resultado, se a gente multiplicar cada uma delas por uma constante, ela também vai existir essa integral indefinida e é calculada assim. Pelo resultado seguinte, o 5.1.6, quando eu calculo a integral dessa soma dessas funções desse tipo, né, que são essas aqui, ó, tá? Por esse resultado aqui eu posso quebrar essa integral dessa soma na soma das integrais. Então, na verdade, o que a gente faz aqui? Calcula primeiro quebrando essa soma da seguinte maneira. Vai ficar a integral desse termo, dx, mais a integral desse dx, mais a integral desse dx. E depois usou o teorema para colocar essas constantes multiplicando fora, tá? Bom, aí depois a gente já vai começar a falar de algumas fórmulas, né, de algumas regras que permitem a gente fazer essas contas sem a gente precisar estar toda a vida pensando qual é a função que a derivada dá isso, tá bom? Aí aqui nesse primeiro teorema vocês já observam que é o que eu até mencionei lá para polinômios, tá bom? Só que aí eu vou deixar para continuar isso no próximo vídeo, tá bom, pessoal? Então, até a próxima.